Muito boa tarde para você, no ar o Boletim Legislativo. Que bom que você está aqui com a gente. A partir de agora, seguimos juntos com informação e prestação de serviço. E hoje vamos falar sobre desperdício de alimentos. Estimativas do IBGE apontam que no Brasil 30% de tudo que é produzido vão para o lixo. Vamos mostrar ainda que 90% das empresas brasileiras adotaram algum tipo de prática ambiental. E a gente começa essa edição com informação sobre a Câmara. Durante sessão realizada nesta terça-feira, os vereadores analisaram documentos e debateram temas de interesse público. Durante a 59ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações para que o município realize serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, limpeza pública, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Ainda havia pedidos cobrando agilidade nos atendimentos médicos. O Dia do Professor foi o tema abordado durante o Pinga Fogo. Foi debatida a necessidade de valorizar a profissão e destacada a importância da educação no desenvolvimento da cidade. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. Pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que 90% das empresas do país, com mais de 100 funcionários, adotaram algum tipo de prática ambiental em 2023. São atitudes necessárias diante da necessidade de garantir o desenvolvimento sustentável e que também geram benefícios econômicos. Nessa clínica odontológica, as consultas e atendimentos passaram a ser sustentáveis. Parece algo distante, mas não é. Aqui, os procedimentos clínicos respeitam o meio ambiente. A gente sentiu muita necessidade de ter uma prática ambiental aqui no consultório, justamente porque a gente usa equipamentos e suprimentos que têm uma coisa que no meio ambiente pode impactar. Então, chumbo, muito papel. Então, tudo que a gente pôde adquirir de equipamentos que a gente pudesse eliminar ou pelo menos diminuir até em 80% esse uso desses materiais foi o que a gente buscou aqui no consultório. Dentre as novidades está esse equipamento de radiografia digital. Ele elimina a necessidade de películas de chumbo e outros materiais poluentes presentes no processo da radiografia convencional. O que é o chumbo? É uma película que vem dentro daquela partezinha do raio-x. Então, quando o paciente faz o raio-x, ele é descartável, tanto o plástico quanto o chumbo. Então, normalmente se jogava no meio ambiente ou tinha umas empresas que tinham que resgatavam, né, que pegavam esse material. Só que chegou uma hora que não tinha mais onde descartar. Então, esse novo sensor, ele é um sensor único, então não tem nada que é descartado. A gente coloca na boca do paciente e imediatamente o raio-x já sai na tela. Na clínica, até a quantidade de gesso utilizado nos procedimentos foi reduzida. O resultado, menos resíduos descartados. E não parou por aí. O uso de papel foi eliminado, sistemas inteligentes ajudam na economia de água e, em breve, o local vai ganhar placas solares. E o painel solar já está até para instalar, também é uma das nossas próximas aquisições aqui, que vai dar uma boa economia na energia e a gente também pode dividir essa energia, aproveitar que São José é uma cidade que tem bastante sol, dividir essa energia com outros lugares aí. A escolha da clínica faz parte de um movimento maior. Dados do IBGE apontam que em 2023, empresas com 100 ou mais funcionários adotaram pelo menos uma iniciativa ou prática ambiental. Práticas que impactam de forma direta o ambiente onde a gente vive. Tudo isso reforça a importância de repensar algumas atitudes em meio às mudanças climáticas. É impossível negar a relevância que tem esses temas atualmente, seja para redução de custo, para melhoria operacional, retenção de talento ou até para um posicionamento de marca para você poder comunicar ao mercado o seu interesse, a relevância do tema para você. Então as práticas ambientais hoje estão dentro do eixo do ESG, né, que são as 3 siglas ali que representam a sustentabilidade empresarial, o E de Environment, né, que é as ações ambientais, o S de Social, que é o social, e o G de governança, né? Então, dentro desse contexto, as ações ambientais se apresentam como uma grande tendência, mais que uma tendência, uma realidade atualmente dos negócios em todos os segmentos e portes.
Ainda de acordo com a pesquisa, a redução de resíduos sólidos e a reciclagem lideram a lista de ações sustentáveis praticadas pelas empresas. Outras práticas adotadas foram pautadas na eficiência energética e no uso consciente dos recursos hídricos. Tudo que se relaciona com a natureza a gente está falando. Então a gente fala de energia, de água, de resíduos, economia circular, a forma que você lida com a questão dos seus afluentes, esgotos, né? Muitas empresas estão relacionadas a isso. Então, nesse contexto, a gente tem a prática, desde as coisas mais simples de diminuir o plástico, né? Retirar as garrafinhas, os copos plásticos, substituir por papel ou por caneca, são coisas mais clássicas, até a questão da reutilização da água, a questão dos painéis solares, né? Para a questão da energia. Para o ambientalista, projetos e ações sustentáveis não são mais uma tendência, mas uma necessidade. E para que o futuro seja mais verde, é preciso que essa corrente sustentável sirva de incentivo para mais empresas. Assim como foi o ISO no passado, essas práticas ESG tendem a se tornar uma questão obrigatória, que vai significar acesso ao mercado. Se você tem as práticas, você consegue vender para cliente. Se você não tem, você não consegue vender. Então, você entender seu mercado, conversar com seus funcionários e fazer essa ação de forma proativa vai garantir um lugar mais de destaque do seu negócio cada vez mais daqui para frente. Dados do E-Social, sistema do governo federal para administrar informações sobre os trabalhadores, mostram que em 2023 o Brasil registrou quase 500 mil acidentes de trabalho. Somente no estado de São Paulo foram 373 mortes. Muitos casos poderiam ter sido evitados com um ambiente de trabalho seguro e uma cultura de prevenção. Nesta empresa, os trabalhadores seguem à risca a ordem de usar equipamentos de segurança. Tudo para evitar os chamados acidentes de trabalho. Acidente de trabalho é toda lesão tecidual ou perturbação funcional que ocorre com o trabalhador dentro do ambiente de trabalho. O que é lesão tecidual ou perturbação funcional? Quando ele sofre um acidente, um trauma, por exemplo, e ele vem a sofrer uma escoriação, um corte, um ferimento, isso é uma lesão tecidual. Tá? E toda vez que ele também pode ter uma perturbação funcional, ou seja, ele teve um entorse, ele teve uma fratura, ele teve alguma coisa que você não consegue ver de bate-pronto, de forma leiga, mas você sabe que teve uma lesão, tá? Que de certa forma comprometeu a saúde desse colaborador. Isso também é considerado como um acidente de trabalho. Da mesma forma como um acidente de trajeto, onde o colaborador está indo para o trabalho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, isso também é considerado como um acidente de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2023 o estado de São Paulo registrou 373 acidentes de trabalho com mortes. No Brasil foram quase 2.900. A responsável por garantir as condições de segurança dos colaboradores é a empresa. Um trabalho preventivo que salva vidas. Uma vez que você entendeu quais são esses possíveis acidentes, você vai ter medidas para gerar a proteção desse colaborador. Então, por exemplo, treinamentos de segurança, a utilização de EPIs, mitigar esses riscos através, por exemplo, de equipamentos de proteção coletiva. Então, são as formas melhores para evitar acidente. E o colaborador seguir essas normas. De acordo com esse médico do trabalho, esses cuidados são fundamentais. Não só para evitar os acidentes fatais, mas também aqueles que causam sequelas, traumas ou situações de esforço repetitivo. Para garantir esse monitoramento, existem os exames pré-admissional e demissional. O exame pré-admissional ele é essencial para a gente entender como é que está a condição atual de saúde desse colaborador. Se ele já possui alguma doença, se ele possui alguma lesão pré-existente e se isso vai conflitar com a atividade de trabalho dele. Já no exame demissional, também a gente tem que avaliar a saúde desse colaborador para entender se a saúde dele ele está apto também para ser demitido. E mesmo em ambientes de trabalho que parecem inofensivos, as lesões podem acontecer. O teclado e o mouse, por exemplo, usados de forma frequente, podem ser grandes vilões.
O grande problema não está no que ela está fazendo, e sim na quantidade de vezes que ela está fazendo, o quanto de tempo que ela se expõe naquilo. E isso realmente vai fazer com que haja um desgaste da região desses tendões, e isso vai levar a processos inflamatórios, formação de cistos, e aí é que começa a entrar o quadro de uma doença ocupacional. Como explica essa fisioterapeuta, algumas situações da rotina que passam despercebidas também podem fazer mal para a saúde. As outras lesões que mais aparecem no nosso dia a dia são as relacionadas à coluna, para as pessoas que trabalham carregando peso, levantando objetos pesados do chão, ou mesmo que não pesados, mas com alta repetição, o pessoal que trabalha com carregamento de caixa, estoque de supermercado. Então, essas pessoas precisam ter um trabalho de fortalecimento da região, da coluna como um todo, e sempre que possível utilizar ao máximo todo o corpo e não só a coluna para fazer o carregamento desse objeto. Então, vamos às dicas. É importante uma postura correta, ter atenção com a maneira de se sentar, se levantar, se agachar. Tudo isso pode fazer a diferença. Uma função de escritório, a gente vai sempre orientar que a pessoa busque sentar na cadeira como um todo, fazer o apoio da coluna, que a cadeira sempre fornece, verificar o ajuste da cadeira em relação à mesa, se essa cadeira está muito longe da mesa, trazer ela mais para perto, verificar se a cadeira tem o apoio dos braços, verificar a distância que você está em relação à tela do computador, ao teclado, o mouse. Então, o máximo que a gente puder levar esse material mais para o fundo da mesa, para ter um apoio maior dessa região do antebraço, vai diminuir com certeza as dores que essa pessoa tem durante o dia. Nosso assunto agora é empreendedorismo. Toda quarta-feira, analistas do Sebrae trazem dicas para alcançar sucesso nos negócios. Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. E o tema hoje é cultura organizacional. Fundamental, porque a cultura organizacional ela fala de valores que a organização defende, que tem muitas vezes a ver com valores pessoais defendidos pelos fundadores da empresa. E aí eu preciso avaliar se esses valores têm ou não coerência com o mercado que eu estou trabalhando. Por exemplo, um valor importante, a inclusão hoje é algo que precisa ser defendido dentro da cultura organizacional. A cultura também vai trazer questões de ética, de moral, de relacionamento interpessoal. E é fundamental que exista e que se tenha coerência. Não posso só declarar e não fazer. O declarar e fazer é fundamental para que você tenha clima organizacional, que fala do ambiente onde as pessoas trabalham e como elas se sentem ou não valorizadas e como você é coerente com os seus clientes, com os seus colaboradores. Cultura organizacional é um tema fundamental para quem pretende ter uma excelente gestão de pessoas e um bom relacionamento com o mercado. Estimativas do IBGE apontam que no Brasil, 30% dos alimentos produzidos são desperdiçados e vão parar no lixo. Esse montante poderia suprir a necessidade de 60 milhões de pessoas que têm acesso restrito à comida no país. Essa caixa com alimentos que sobraram da feira pode ter uma função social. São frutas e legumes que às vezes não atraem os consumidores, mas tiram a fome de quem precisa. A Michele conhece bem essa realidade. É uma das nutricionistas do projeto Sesc Mesa Brasil. A iniciativa é formada por mais de 3.000 parceiros que selecionam alimentos em condições para serem consumidos, mas que não possuem mais valor de venda. Então o Mesa Brasil ele chega nesse momento, faz a coleta desses alimentos e leva para a instituição social, né? Então, aonde existe o maior índice de desperdício, o Mesa Brasil consegue chegar e levar até a outra ponta, que é a instituição que de fato precisa do alimento. As doações são coletadas em feiras e mercados e transportadas para as instalações do Sesc Mesa Brasil. No local, os alimentos são separados e doados para creches, asilos e centros de assistência social.
90% é hortifruti, frutas, verduras e legumes, né? Então alimentos in natura, mas a gente tem também ali uma parte de alimentos não perecíveis, que são sacarias, farinhas, pães, bolos, né? Mas 90% é de fato frutas, verduras e legumes, que é o que a instituição também precisa, né? Porque é onde a gente consegue aí um maior volume de nutrientes que vem desses alimentos então naturais. Um relatório divulgado pela ONU mostra que cerca de 780 milhões de pessoas passam fome no mundo, enquanto 1 bilhão de refeições são desperdiçadas todos os dias. No Brasil, esse número representa cerca de 46 milhões de alimentos perdidos todos os anos. Segundo essa assistente social, a principal taxa de desperdício de alimentos acontece durante a colheita e o transporte da safra. Quando a gente vê as questões dessa produção em cadeia, ela vai através do transporte, ter esse desperdício, armazenamento, também questões de praga, de chuva, né, que são previstas. Mas, se são previstas e pode ter, através da tecnologia, né, algo que se faça lá atrás, a gente consegue diminuir esse impacto. Mas a população também tem participação nesse processo. Muitos alimentos são perdidos dentro da geladeira. Então, quando a gente faz essas preparações em casa, e daí a gente também tem que pensar na maneira correta de armazenar esse alimento em casa, para que a gente, cada alimento daí vai ter um tempo correto e adequado, para que a gente também não acabe desperdiçando ou descartando esse alimento antes dele não ter mais aproveitamento, realmente não estar mais em condições. Então isso pode acontecer, às vezes eu não armazenei direito um alimento que eu cozinhei em casa, na geladeira, ou às vezes eu não consigo ter essa percepção e acabo fazendo também, produzindo alimentos em maior quantidade, não congelando, que é uma estratégia também da gente combater o desperdício. E as consequências negativas vão além do fator social. O desperdício de alimentos também tem impacto na economia. Então a gente tem que pensar bastante nesse desperdício na cadeia produtiva, nos sistemas alimentares de produção de alimentos, que é onde a gente tem medidas mais eficazes para controlar isso, e esse controle geraria principalmente no impacto na economia, do preço que esse alimento chegaria para o consumidor final. Então, às vezes, a gente tem uma produção em grande escala, por exemplo, de um alimento que não tem tanta procura, então isso vai impactar no preço final. A educação, a partir do consumo consciente, é um dos caminhos para mudar essa realidade. Saber reaproveitar as sobras ou aquilo que seria descartado em boas condições também ajuda. São atitudes fundamentais para que mais alimentos sejam colocados na mesa e não no lixo. É importante a gente pensar, né, que esse desperdício está muito atrelado às mudanças ambientais, à sustentabilidade. As práticas sustentáveis estão sendo cada vez mais adotadas, mas a gente ainda precisa que um maior número de pessoas e empresas entendam e apliquem dessas práticas para que a gente realmente tenha um resultado efetivo em menor número de desperdício e menor impacto também disso para a sociedade. Pois é, como a gente viu na reportagem, não é responsabilidade somente do cidadão adotar práticas que reduzam essa cultura do desperdício. Mas a gente pode sim, dentro de casa, ter atitudes mais conscientes e que representem, inclusive, uma economia para o nosso bolso. Uma das alternativas é aproveitar o máximo dos alimentos. E o Matheus Andrade está com um especialista que traz dicas para a gente. Não é isso, Matheus? Boa tarde para você. Oi pessoal, tudo bem? Pois é, com a alta nos preços, muitas famílias têm buscado alternativas para economizar. Uma das saídas é reaproveitar os alimentos por inteiro, uma prática que, além de contribuir para a sua saúde, ainda alivia o seu bolso. Olha só esse dado, segundo o IBGE, uma pesquisa divulgada nesse ano, a insegurança alimentar ainda atinge cerca de 8 milhões de brasileiros. E a reutilização dos alimentos é uma saída para combater essa insegurança alimentar. A cenoura, por exemplo, aqui no mercado é vendida sem as folhas. O que muita gente não sabe é que essa parte da cenoura, as folhas, também pode ser reutilizada e é muito nutritiva. Aqui ao meu lado também tem a batata, a própria casca da batata também pode ser reutilizada. E para falar sobre isso, a gente conversa agora com o nutricionista Guilherme Barros. Guilherme, muito obrigado pela sua entrevista. Conta pra gente de que maneira a reutilização de algumas partes desses legumes contribui para a nossa saúde e também para o nosso bolso, né?
O legal delas que às vezes a gente nem sabe e é onde contém a maior parte de nutriente, como você mesmo mencionou, né, na folha da cenoura ali, a gente vai encontrar bastante ferro, bastante vitamina C, então dá pra gente utilizar naquele suco verde, não precisa comprar a couve, né, que às vezes pode estar um pouquinho mais cara, já que você já vai comprar a cenoura, você acaba reutilizando ela. A própria batata, utilizar essa casca pra gente fazer ela no forno, depois assada, quando depois você descascar, também é uma forma de introduzir a fibra na alimentação. Que legal! E aqui na frente, pessoal, a gente tem as frutas também. Tem ali o abacate, tem também outras frutas que podem ser reutilizadas, a própria casca, também caroço de frutas. Tudo isso também é muito nutritivo, né, Guilherme? Extremamente nutritivo. O legal é que pode ser até uma brincadeira você fazer com as crianças, ajudar ela a descascar ali, ajudar ela a bater no suco. Então a própria manga dá pra gente fazer o chá da casca dela, então a gente também vai retirar os antioxidantes. E o abacate, que eu acho que é uma surpresa para todo mundo, que joga aquele caroço fora, por causa dele ser mais duro, mas se você tirar a pelinha em volta dela ali, ele é como se fosse uma amêndoa, e aí dá para você fazer suco, dá para você fazer o chá, e é onde está um poder de antioxidante ali de um dos mais potentes que a gente tem na nossa alimentação. Ou seja, são muitas receitas, vamos assim dizer, né? E tudo isso é muito nutritivo, né? As informações nutricionais desses alimentos também fazem bem para o nosso corpo, né? É bem interessante que a gente consegue adquirir, né, esses nutrientes, né, esses mesmos alimentos que a gente estaria consumindo, só pegando alguma parte, só a polpa da fruta, né, ou só um pedaço desse alimento, e assim você acaba não tendo necessidade de comprar outro alimento para suprir aquele nutriente que já tem nesse próprio, né, fruta ou nesse outro alimento ali que você esteja consumindo, que você jogava fora. Guilherme, os alimentos muitas vezes acabam ficando caros aí para as famílias, o bolso sente. Então, de que maneira essa economia, essa reutilização contribui para o bolso das famílias? Ele vai contribuir tanto para você ficar mais nutrido e não ficar doente, evitar você ficar doente, melhorar a sua disposição para que você possa trabalhar, enfim, ganhar mais dinheiro. E também, ao invés de você comprar um alimento para achar certo tipo de nutriente, você vai achar nesse próprio alimento que você já consome, só que você desprezava aquela parte dele. Guilherme, muito obrigado pela sua entrevista. Então é isso, pessoal. Eu já anotei aqui as dicas, já vou fazer lá em casa, reaproveitar esses alimentos. Fica a dica para você aí de casa também, dica para a sua saúde e também para o seu bolso. Volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, Matheus. A gente economiza, cuida da saúde e não desperdiça alimento, né? Muito obrigada, viu, pelas informações. Vamos aproveitar para conferir as vagas abertas no PAT na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de bar, ajudante de embalador, ajudante de obras, alinhador de pneus, armador de ferragens na construção civil, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, atendente de mesa, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de técnico de controle de qualidade, auxiliar técnico eletrônico, balconista de açougue, barista, carpinteiro, caseiro, confeiteiro, copeiro, corretor de imóveis, cuidador de idosos, eletricista de manutenção em geral, empregado doméstico diarista, gerente de bar, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, instrutor de autoescola, mecânico de automóvel, mecânico montador, montador de estruturas metálicas, montador de mármore, oficial de manutenção predial, operador de acabamento, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento, operador de torno automático, operador de vendas, pedreiro, piscineiro, profissional de educação física na saúde, promotor de vendas, recepcionista de hotel, repositor de mercadorias, selecionador de material reciclável, serralheiro, servente de obras, subgerente de restaurante, técnico em eletromecânica, técnico em manutenção mecatrônica, vendedor de plano de saúde, vendedor interno, vendedor pracista e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de ajudante de farmácia, assistente de vendas, atendente de hospital, auxiliar administrativo,
auxiliar de limpeza, copeiro de hospital, operador de telemarketing e recepcionista de hospital. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Hora de saber como ficam as temperaturas na região. É a previsão do tempo. A tarde desta quarta-feira será mais quente e com possibilidade de pancadas de chuva no final do dia. A máxima prevista é de 31 e a mínima será de 17. Já para amanhã, quinta-feira, o dia será mais parecido como hoje, com sol durante todo o dia e chance de chuva na parte da tarde. A máxima esperada é de 31 e a mínima será de 18. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Eu lembro que toda a nossa programação está disponível no canal do YouTube TV Câmara SJC. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!